Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Olá, Brasil! Está no ar o Interessa. Sim, 14h. Agora, quem estiver acompanhando ao vivo, né? Mas a gente sabe que muitos de vocês ficam nos acompanhando aí à noite. Eu recebo mensagens à noite de muitos de vocês. Eu sou Tati Lagoa, para quem estiver nos acompanhando pela rádio, porque estamos também na FM O Tempo. E o tema de hoje, gente, olha só. Assim que nasce um bebê, a primeira questão que define qualidade de vida ou não para os novos pais é o quê? A rede de apoio. Ou seja, quem temos ao nosso lado para compartilhar dores, alegrias, dúvidas ou segurar a barra mesmo nos perrengues do dia a dia. Isso é bastante falado e evidenciado em uma sociedade em que mães buscam ter voz e espaço. Ainda bem. Agora, o que pouco se discute é como será essa rede de apoio na velhice? Já conversaram com alguém sobre isso? E quem está aqui para falar sobre esse assunto, que interessa a todo mundo, afinal de contas, nosso objetivo é envelhecer, senão a outra opção é morrer, e a gente vai mexer em feridas históricas, né? É a médica, geriatra da saúde no lar, Simone de Paula Pessoa Lima. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde às meninas, boa tarde para quem está nos ouvindo. Fico muito feliz de estar aqui para partilhar e levantar esse tema super importante, essa pauta de saúde mental, rede de apoio nesse processo de envelhecimento. E eu adoro quando as pessoas falam, se tudo der certo, a gente vai envelhecer, porque senão foi interrompido antes, né? Então, se Deus quiser, a gente vai envelhecer. Exatamente. Só que ninguém acha que vai, né? As pessoas vivem como se não tivesse o amanhã. Então, por isso que eu falei que a gente vai mexer em feridas históricas, porque as pessoas acham que fazer plástica inibe o envelhecimento. Nada. Mas quem dera. Existe um envelhecimento físico, aparente, né? Que as pessoas mais se preocupam, na verdade. E é o que menos vai gerar muito impacto, para te falar a verdade, sabe? As pessoas pensam na ruga, no cabelo branco, né? E o que mais gera impacto e problema quando a gente envelhece não é essa parte de fora. É muito mais o interno. São alguns órgãos, são alguns problemas que podem acabar ficando mais comuns com o processo de envelhecimento. E essas relações que mudam muito no processo de envelhecimento. Sim, né? E sabe quem está aqui conosco também para debater isso? Ela que fala muito disso ao longo do programa, né? Renatinha Nunes, é um tema que te toca demais, né? Ei, gente, um beijo para todo mundo que está acompanhando o Interessa. Toca muito. Eu estou no meu processo de envelhecimento, falo isso, repito. Acho que esse ano eu repeti isso, eu não sei quantas vezes aqui no Interessa. Eu vou completar 50 anos em junho. E feliz porque eu quero envelhecer, porque eu quero viver, né? Então a gente precisa falar de envelhecimento. O Brasil é um país que envelhece a cada dia, né? O mundo mas a gente é um país que está envelhecendo mais rápido que outros países no mundo. E precisamos falar cada dia mais sobre isso, porque vivemos o etarismo, né? Sim. Então, é um tema que me interessa muito, Tati, não só por mim mesma, mas também porque eu tenho muitos idosos ao meu redor. Então, bora lá falar desse tema que é tão complexo e ao mesmo tempo tão incrível. Bora abrir portas para que os novos velhinhos, não sei se isso cabe, né? Cabe, acho os que estão cabe. Chegando, né, na velhice, Exatamente. Depois que a gente tenha uma velhice melhor do que os nossos antepassados, porque foi difícil, né, Mariela Guimarães? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Esse tema é um tema bem interessante. Eu, fazendo uma reflexão, né, pro episódio de hoje, eu cheguei à conclusão que eu já nasci meio velha. Sabe? Benjamin Button. Olha o etarismo. Mas eu acho que é bom, assim, não acho que isso é ruim, não. Eu não acho que você ficou de uns anos pra cá, talvez da pandemia pra cá. Não,
Aí. Mas quando eu te especializou. conheci, você era bem jovem, até mais jovem Não, do mas que a idade que você tinha. Não, mas eu era muito mais jovem. Nossa Senhora, quando eu era jovem mesmo, eu gastei tudo muito rápido. Sabe? E depois entendi. A poupança foi gasta antes da hora. Exato. Sabe, eu Queimou largada. Queimei Mas largada. por Queimei exemplo, demais. quando eu conheci, vamos pôr aí 12 anos, quantos anos? 12. Uns 12 anos atrás, quando eu conheci a Mariela, ela tinha uma juventude maior do que a faixa etária. A minha faixa etária na época, na né? época. É isso, eu convivo muito com pessoas mais novas do que eu acho que isso é uma coisa que me dá uma certa energia. Mas eu sempre pensei na minha velhice. E nunca pensei, assim, em ser mãe. Sabe? Uhum. E eu sempre falei, desde sempre, eu falei, gente, eu quero envelhecer numa comunidade de amigos. Então, né, isso tá na minha vida desde que eu me entendo por gente, assim, eu já vislumbrava a minha velhice, mas eu nunca me vislumbrei como mãe. A Mari é tão assim que a gente viajou uma vez para o Rio Grande do Norte, que como é pra Pipa, né? Pipa, é, Pra Tibau do Pipa. Sul. E a gente ficou num hotel, numa pousada, que tinha uma recepção assim, e as casinhas. E ela já ficava viajando, nossa, nós vamos morar e construir um lugar assim. E vão ter essas casinhas, e vai ser igual esse, assim, que a gente vai morar. Que legal. E já pensando, fazendo Sim. um trabalho mental Sempre, pra assim. montar a comunidade. Eu vou num lugar e falo, gente, esse lugar aqui é bom pra gente comprar um lote. Olha isso aqui, como é que é legal. Olha esse, nós vamos fazer isso. Cada um vai ter sua casa, a gente vai ter uma enfermeira que vai cuidar de todo mundo. Você tem uma Sensacional. visão pra frente, É, né? Mas quem tem filho também pode entrar nessa conversa. Sim, verdade, a mas gente não entra tem que morar primeiro com no- filho, não. Entra primeiro no tema do dia, nós atrapalhamos o interesse todo hoje. A gente é assim, vamos lá. Vamos lá, Pois é. Tati, corrigindo. Vai Vai lá, lá. começa. A vida. Até porque as introduções da Tati são uma aula, então vamos Vamos escutar lá. com atenção. Não, hoje eu fui mais breve, ó. A vida, gente, é tão linda e cheia de novidades e imprevistos, né? É no meio das dúvidas sobre o dia, no momento em que nos levantamos da cama, é que batemos no peito e dizemos, coragem, e seguimos, por anos a fio, traçando um caminho. Mas para onde esse caminho nos leva? Para a morte, óbvio. Pensando nisso, os mais preparados deixam planos funerários garantidos. Mas se tudo der certo, antes do último suspiro, passamos por ela, a tão pouco compreendida e pensada velhice. Por qual motivo nos preparamos para a festa de 15 anos e não nos questionamos sobre a terceira idade? Não vamos nos importar mais com a felicidade nessa fase? Ou deixaremos de ter necessidades? Óbvio que não. Mas as limitações chegam. E assim como quando nos tornamos pais e mães, que a gente precisa daquela mãozinha, né, amiga? Nessa última etapa também vamos precisar. Com a taxa de natalidade em queda no país e as famílias cada vez menores, essa companhia não necessariamente será alguém com laços sanguíneos, como muito bem falou Mariela. Então, gente, eu não estou falando aqui sobre uma suposta obrigação de filhos ajudarem os pais, porque eles não têm essa obrigação. Eu estou falando de parceria, amizades, conexões, companheirismo. Com quem você vai tomar seu vinho na aposentadoria, Renatinha? Ou para quem você vai ligar para dividir aí as suas dúvidas, seus medos, que vão surgindo em meio às mudanças físicas e emocionais do processo. E aí eu pergunto para vocês que estão nos acompanhando, quem você quer levar para a velhice ou o quê, né? Pode ser quem ou o quê. Podem comentar lá na nossa live que está rolando no canal do YouTube. E queremos chuvas de comentário. A gente sabe que o Ocidente valoriza a vida, a juventude. Exato, a E beleza, esquece, né? né? Agora, o Oriente já tem mudado esse pensamento, essa linha de Exatamente. reflexão. E eu não vejo tanto só quanto a morte, porque a morte ela pode chegar em qualquer momento da vida, Sim. né? Então, em qualquer momento é difícil falar sobre morte. Não vai ser diferente quando a gente envelhece. A grande questão é, o que as pessoas veem no envelhecimento? Fragilidade, vulnerabilidade, você vai ficar dependendo dos outros. Não é o padrão, né? A Então- gente cultua a juventude. Pois é. Isso A que eu acho que é a grande independência, né? questão. Não se fala porque eu não quero que aconteça isso comigo. Só que aí tem um gap enorme. Primeiro, não são todos que ficam assim. É mais frequente você ter problemas de saúde? Sim, ficam frequentes, mas é natural. Uhum.
Ficar dependente não é o natural. Existem pacientes que não ficam. Existem idosos hoje que chegam na terceira idade, eu não vou falar melhor idade porque eles não gostam, que eles chegam na terceira idade, 60, 70, viajando, curtindo, fazendo um monte de coisa. Gente com 60 é muito mais jovem que eu. Não é? Minha Só mãe que- tem 87 e a gente fez uma viagem internacional juntas no ano passado. Não. Eu tenho uma paciente que acabou de fazer uma viagem, tá indo viajar agora com as 3 filhas para Nova York. Quando chegar, vai viajar com o marido mais 10, 15 dias. E eu falo, gente, é o que eu quero para mim. Ter tempo, dinheiro, se Deus quiser, né? Ter tempo, saúde para fazer isso. Só que as pessoas não veem esse lado. E aí chega o etarismo. Então, com esse preconceito que as pessoas têm em relação ao como a gente envelhece, o que é o envelhecimento, como a gente vai estar, ninguém fala, abafa, não quero, né? Aí começam 1000 coisas para poder burlar o tempo, a passagem do tempo, ao invés de comemorar e ficar satisfeito que eu não morri, olha que legal, eu estou aqui, estou curtindo. Não. Ficam tentando frear esse processo. Agora é uma mudança cultural, né? A gente está falando de uma mudança cultural. Como é que a gente pode se sentir, receber esse tempo de braços abertos quando a gente vive com pessoas, numa cultura que nega isso o tempo todo, né? O que a gente tem que fazer, né? Porque eu acho que é um trabalho muito grande de autoconhecimento, de reflexão, depende muito de nós mesmos. Muito. O que você falou é autorreflexão. Peraí. O que eu vejo no envelhecimento? O que é a realidade? Se eu posso me preparar para uma festa de 15 anos, quero me preparar para envelhecer. E é isso que a Ana Cláudia fala no livro. Ela fala que o envelhecimento é como se você fosse... Imagina uma viagem que você vai para o Saara. Poxa, Saara é um lugar super legal pra gente conhecer, né? Mas é difícil o Saara, não é? Não tem 1000 casas, 1000 coisas, temperaturas mudam. Então, para você ir para o Saara, você precisa, por mais que ele seja maravilhoso, você precisa se preparar. Então, para o envelhecimento também. Quando a gente consegue internamente começar a refletir sobre isso, entender esse processo, o que você está passando, o que você pode fazer, que vai te manter bem, que vai te manter saudável, isso vai melhorar muito. Mas eu vou até mais longe. Eu acho que a gente precisa, pra mim, né? Eu tô com 47, você falou que vai fazer 50, eu tenho 47. Estamos pertinho, né? Isso. 77 ou de Eu sou de 76? 76. Acabei de fazer os 47. Eu acho que a gente precisa não só refletir individualmente, mas ensinar. Ensinar a criança, ensinar o jovem, ensinar os adultos. E tem pessoas que levantam essas bandeiras. Que né? bom. Se a gente para, eu dou aula na faculdade, eu tenho alunos de medicina e eu reflito com eles. Então eu pego jovens que acabaram de entrar na faculdade há 2 anos, né? Final do 2º ano de faculdade de medicina, e coloco, e aí? Você quer envelhecer? Não. Por que não? Qual o problema? Quais são as questões? Então isso tudo a gente precisa trabalhar, conversar, cutucar para poder brotar, né? Eles chegarem nessa fase que eu estou, que meus pais estão, com uma maior percepção em relação ao envelhecimento. Eu falo com os meus filhos, olha, envelhecer é tudo de bom, porque imagina, não envelhecer, não vou estar vivendo isso daqui com vocês. Então esses ensinamentos que a gente passa para os filhos, né, de diminuir o preconceito em relação ao envelhecimento, é muito importante para uma mudança cultural. Agora, Mas antes da gente... cheio de filhos únicos, poucos filhos, Sim, né? famílias Hoje em dia, as pequenas. famílias reduzidas. Houve uma mudança não só do envelhecimento em termos de idade, mas houve uma mudança social. Com conceito mesmo. Hoje a gente fala em instituição de longa permanência. Então é onde ele vai morar, é uma instituição de longa permanência, ele vai morar lá para idosos. Então a gente mudou a nomenclatura porque asilar é excluir. Então não, o objetivo não é excluir. O objetivo é ter uma comunidade para você morar. Caso você não consiga morar sozinho ou não tenha um núcleo familiar que possa te acolher. E hoje... Não, mas aí não pode acolher, mas tem que ter dinheiro, viu? Sim, Porque sim. é caro pra caraca. Vou te falar, eu dei aula numa outra instituição de medicina e eu atendia em instituição de longa permanência pública. Tem instituições públicas maravilhosas. Jura? Que Sim. legal. Tem instituição pública em Belo Horizonte com quarto individual.
Só que aí as políticas públicas têm que aumentar nesse Precisam sentido, melhorar, né? para que todas fiquem assim. E teremos mais pessoas idosas em breve, muito em breve. Então, a gente vai precisar de mais casas com esse perfil, né? Como você falou, o Brasil está envelhecendo rápido. Um dos problemas que a gente tem é a política não acompanhar, as pessoas não se prepararem em termos de estrutura social para receber esse tanto de pessoas que estão envelhecendo. Elas estão envelhecendo mais, estão envelhecendo bem. E não aí estão tendo filhos. Então, as pessoas, né? A base da pirâmide, teoricamente, eu tô chamando a base da pirâmide Isso dos mesmo. jovens, né? Sim. Eles Tá reduzindo. Tá reduzindo. Então, até o sistema de aposentadoria Sim. público, né? O precisa melhorar. federal aí, precisa melhorar. Porque não vai ter jovem pra ficar pagando Agora, essa quantidade sabe de uma imposto. coisa que vocês fugiram completamente? Vocês não me falaram, não me responderam. Vou responder, Eu tô aqui tá? assim, gaguejando. Vamos responder. Nós já fomos lá longe. Eu vou voltar no início do programa, porque vocês estão se esquivando. É verdade. Eu não. Pode vir, eu respondo. Pode. Quem você vai levar? Porque a gente já trouxe esse contexto. Dentro desse contexto, quem você vai levar? Eu queria deixar isso, uma coisa que eu falei aqui agora. Poder envelhecer com a minha mãe é muito especial. Eu me sinto privilegiada de, aos 50 anos, ter uma mãe viva, uma mãe lúcida, né? Eu fico até emocionada em falar Eu sobre vou chorar. isso. Sim. Porque eu também estou envelhecendo com ela, né? Porque o processo de envelhecimento é desde que a gente nasce. Então eu estou envelhecendo com uma mãe perto, né? Eu sei de amigas, né, como a Tati, por exemplo, que não tem a oportunidade de estar com a mãe. Então assim, eu me sinto privilegiada de poder envelhecer também ao lado da minha mãe, Sim. né? Que é um exemplo para mim nesse processo com todo. certeza, você está coberta de razão. É um privilégio. Eu também tenho a minha mãe ainda. E é um privilégio refletir juntos sobre o envelhecimento. Né? Isso. Nossa, eu tô passando por isso. Minha filha, já passei por isso. E aí a gente vai aprendendo com ela. Né? Com uma pessoa tão próxima, que nos quer tão bem. Então, até aí, eles nos ensinam. E Né? eu tô aprendendo muito sobre, com ela, a não sofrer com o envelhecimento, né? Porque é uma pessoa que recebeu esse processo de braços tão abertos e com a cabeça, principalmente. A gente falou aqui num programa na semana passada sobre envelhecimento, Tati estava presente, Mari não. Mas a gente falou sobre o quão importante é a mente no processo de envelhecimento, né? Ali está desenvolvendo a memória, as questões todas que vocês, geriatras, né, levam para os idosos, de desenvolver. Mas mais que isso, de estar aberto, né? De estar curada em relação às emoções. Porque essa cura emocional para o processo de envelhecimento, eu acho que ela é especial. Eu consigo ver isso, né, em pessoas idosas que eu convivo. Mas é um processo que a gente vai ter que trabalhar ao longo desses anos, para que a gente possa seguir assim cada vez mais e melhor. Né? É super interessante quando você coloca que o envelhecimento é desde que a gente nasce. É um processo. Se eu tenho 20 anos, eu estou envelhecendo. Se eu tenho 30, eu estou envelhecendo. Porque há mudanças físicas e psicológicas desse processo de envelhecimento. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala de envelhecimento biológico, corpo, pele, que as pessoas mais veem e preocupam. Aí passa para os órgãos internos. Mas nós temos também o envelhecimento psíquico. O tempo encarrega o envelhecimento do corpo. O psíquico, basta cada um. Se você não procurar, se você não buscar, esse envelhecimento ele vai ficar imaturo. Esse lado psíquico fica lá na juventude, de que eu quero ser eternamente jovem, e aí? Na hora que chega a idade, é incompatível. O corpo físico, aí o tempo deu as caras e apareceu. Mas o psíquico não foi desenvolvido. Aí dói mais, né? Aí dá uma depressão Não dá? danada. Dói mais. Dá uma depressão, dói mais. Entram com processos de negação, né? E isso piora toda a questão do envelhecimento. E não Então, desenvolvem estratégias sim, para viver aquele momento. aquele né? momento. É aquilo de se preparar para, de entender que vai acontecer e que tudo bem. Sim. E que se está acontecendo é porque deu certo. Eu estou chegando lá. E o que eu posso fazer hoje para preparar para o futuro? Então vamos pensar sobre isso.
O que eu Também vou não te fazer garante hoje? nada, Não né? garante Nada. nada. Você pode fazer milhões de coisas, mas se você não fizer nada, Exato. Só tô falando que a gente não tem a muita chance, expectativa também, né? a chance de dar errado aumenta, né? É. Mas Mas eu por acho- falar expectativas, e as suas? Quem que eu vou levar? É. Quem que eu tô levando, né? Porque eu tô Quem, envelhecendo, né? o que, como? E essa ilha aí, quem que você vai colocar? Eu quero participar Ilha? dessa Tá ilha. bom. Eu não sei se vai ser Não é ilha, ilha, não. Pode até ser. Se eu Ilha arrumar beira uma praia, mais cara, né? não tem problema. Mas eu não sei se eu Não, tenho dinheiro pra ir. vai, a gente já vai começar a pagar agora, gente. É tudo pensado já. Já vamos começar a fazer o projeto. Isso Tô é uma achando questão Fernando mesmo, caro. preparar E financeiramente. até assim, eu vou até trazendo as pessoas que eu quero, assim, eu já arrumei uma arquiteta, que aí ela vai fazer o projeto, entendeu? Esperta, né? É, tem que arrumar pessoas, assim, arrumar umas jornalistas, que aí faz o quê? A newsletter, né? Porque a gente tem que Viu? ficar lá, tem que estar, né, trabalhando a cabeça também. Aí tem que ter uma pessoa de fisioterapia, de educação física, para a gente poder movimentar. Então, um cozinheiro, né? Meu irmão vai estar lá, espero, comigo. Eu acho que todas essas pessoas, né? Eu também tenho pai e mãe, que eu acho que, né? Minha mãe tá com 78, meu pai tá com 79, vai fazer 80 esse ano. Então, realmente é um privilégio ter essas pessoas perto de mim. Mas além das pessoas que eu já falei, gente, quero meus amigos, entendeu? Pode ser amigo, parente, porque eu quero a minha família, a família que eu escolhi comigo naquele momento. Então, pode ser até pessoas que têm um laço de sangue, mas também as pessoas que eu escolhi como minha família da vida. Então, quero pessoas, não quero muitas, não. Entendeu? Tem que ser, né, assim, também não é uma coisa assim, uma colônia de férias, não. Entendi. Entendeu? Uma coisa assim que... Equilibrar. tem que ter um pouco de gente ali, mas não pode ter muita gente. Vai ser aberta a visitas, tá, gente? Então, se vocês quiserem ir lá visitar a gente, vai ser ótimo. Mas além das pessoas, né? Que assim, meu pai e minha mãe provavelmente não estarão, né? Mas o meu irmão, a minha sobrinha pode ir lá visitar em algum momento. Eu quero livros, eu quero natureza, eu quero mar, se possível, né? Quero uma montanha de um lado e o mar do Ô, outro. delícia. Já me transportei pra lá. Né? Não é Também. música É. no vinil. Exato, música, né? Não faz como a- questão de montanha, mas de mar. Ai, eu faço. montanha, eu faço questão. Eu sou filha, né? Pra quem acredita aí, sou filha de Oxóssi Iemanjá, então é o, né? Matas Matas, rio e mar. Então eu gosto desses dois. Por isso que eu gostei tanto de Barcelona, porque, né, tem o mar e deu a as duas montanha, coisas. me deu as duas coisas. Livros, né? Livros, Muitos sim. livros, muitos livros. Que preenchem, né? Muito. Demais. Você falou da questão de estar sozinha, de aprender a estar sozinha. É um processo e a gente precisa treinar, não é fácil, porque meio que a gente foi ensinado a estar com, né? A preencher, E aí a gente né? Tem preenche. aquele livro que fala, né? A parte que me Parte, falta. Isso. A gente passa a vida inteira Tendo que procurando uma preencher, parte. e aí, exatamente, eu lembro da minha psicóloga falando, a gente não tem metade da laranja pra você, não, você é uma Não, inteira. é isso A outra aí. pessoa vai vir pra transbordar você, pra ser melhor estar junto, mas não porque você está em falta. Uhum. E aí vem a questão do livro, que eu acho que livro super importante, trabalho cognitivo, nos transporta pra outros lugares, né? Preenche tempo. Não? Eu gosto muito de livros também. Livros, discos, porque eu sem Música, música não... é vida. Né, eu tenho uma playlist da vida, eu vim pro programa, ontem eu cantei uma música, hoje eu já vim, né? Eu quero um lugar onde eu possa ter meus livros, meus discos, meus amigos, né? Então, Conheço essa música. é maravilhosa. Então, isso também é uma coisa que eu gostaria. E alguns animais. Eu gosto de bichinhos. Então, assim, tem uma galinha pra gente ter um ovo caipira. Entendi. Né? Uns Boa. cachorrinhos ali pra né? O dia que a gente estiver carente e quiser ficar Aham. sozinha, ter um cachorro é legal. Sabe? E o que a Renatinha falou, eu acho que é muito importante também. Assim, eu moro sozinha desde 2018. Os primeiros meses foram muito difíceis. A gente passa uma vida querendo agradar o outro e a gente não sabe o que a gente gosta direito, a gente não sabe... A gente se perde. Total. Né? A gente fica querendo muito agradar as pessoas, que é uma característica minha, assim. Depois que eu fui morar sozinha, eu vi o tanto que eu busquei agradar o outro, não agradei e desagradei a mim também. Uhum. Então, foi um processo duro, mas eu acho que hoje eu gosto de ficar sozinha, né? Gosto até muito.
Eu tô precisando gostar um pouco menos de ficar sozinha. Achar um equilíbrio. Porque eu acho que eu demorei tanto tempo pra gostar de ficar comigo mesma, que agora pra uma pessoa entrar, a pessoa tem que ser muito sensacional. Porque eu tô muito bem no meu espaço. Mas não sou uma ermitã, né? Então, eu preciso de pessoas, eu gosto de pessoas, não de todas, deixar Isso é muito claro. super importante. Ninguém gosta de todo mundo. Mas só pra deixar claro aqui. Mas é super importante nesse processo de envelhecer, quando a gente pensa que precisamos nos preparar para esse processo, entender que pode chegar um momento que alguém vai ter que morar com você para te ajudar. Grande dificuldade que eu vejo de alguns idosos, de filhos que querem ajudar os pais e os pais, não quero, não aceito, não precisa. E às vezes, não é nem porque precisa, é para um controle melhor, para uma ajuda maior. Né? A companhia, às vezes ele está muito bem sozinho, mas assim, porque não está conseguindo mais fazer o uso da medicação correta, porque se cair de noite, e aí? Caiu de noite. A gente tem que estar aberto a isso. Sim, também a ser estar aberto a aceitar. Cuidado. Sabe? Mas é uma coisa aprender difícil, e aceitar. né? Fácil não é não, mas tem alguma coisa fácil na vida? Mas a gente já tem que treinar. Isso é um treinamento que a gente precisa fazer. É uma conscientização. Eu estou aberta porque, ok, as pessoas estão fazendo isso para me prejudicar ou para me ajudar? Poxa, é para me ajudar. Eu não queria, não tenho intuito, mas elas querem me ajudar, provavelmente está sendo necessário. Alguém indicou? Sim. Tudo bem, eu vou aceitar porque eu quero o melhor para mim. Mas como se que a aceitar vulnerável, É eu isso acho que eu que ia não falar. Como somos que a gente- educados a, A né? gente passa uma vida É o falando, momento você de tem que ser ensinar, independente, você... De aprender, de buscar. A gente não é ensinado mesmo, não. Por quê? Porque a gente não é ensinado a envelhecer. Você falou uma palavra incrível aqui, que eu acho que cerca esse programa, né? Esse episódio de hoje. Aprendizado. Aprendizado. É lindo a gente falar, porque a gente, quando fala de envelhimento, a gente fala de experiência. Sim, né? Eu estou maturidade. cada vez Maturidade. mais experiente. A gente espera do envelhecimento uma sabedoria. Exato. Que se a E gente tudo não bem. trabalhar, não chega. É o que eu falei, o tempo passa para o corpo, mas para a mente, se você não trabalha e corre atrás, não chega. Tudo bem, mas é o caminho, a experiência, a sabedoria. Hoje, com 50, eu me sinto muito mais esperta, atenta, perspicaz do que aos 20, né? Então, a experiência, as vivências mudaram minha visão de mundo para muitas coisas e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente dizer aqui hoje que o envelhecimento não é contrário ao aprendizado, pelo contrário, né? De forma alguma. Então, acho que a palavra aprendizado, ela é incrível no processo de envelhecimento, porque não é tarde para aprender nunca. E os desafios são novos, né? Você tem que se conectar com um novo corpo, um novo com um novo aprendizado, ser. novo né? corpo. Novos Amei. aprendizados. Exatamente. Se conectar com o que está acontecendo com o seu corpo. Isso é Aceitar. sensacional. Eu falo muito com os alunos, às vezes a gente pensa assim, um idoso saudável, ele não tem doença? Não, a gente não fala desse jeito. Saúde no idoso não é ausência de doença. É controle. Não, é funcionalidade. O que ele continua conseguindo fazer ao longo da vida. Ele continua cozinhando, indo na padaria, fazendo as compras, viajando. Tá saudável. Ele pode ter hipertensão, diabetes, osteoporose, ele pode ter a lista dele. Criaram remédio pra isso, né? Vocês entenderam? Sim, A gente, na medicina, a gente muitas vezes não consegue curar, né? Principalmente doenças que aparecem no envelhecimento. Mas várias têm controle. E se a gente conseguir controlar e continuar fazendo as nossas coisas, isso é vida. Agora, muita gente acha que e muito idoso acha que ele não pode mais determinadas coisas, né? Que ele não pode aprender mais. Então ele se fecha ali e falando, eu estou muito velho para isso. A frase é essa, Mas isso é rigidez de pensamento. Aí vive mais 30 anos desconexos com a realidade. Isso eu acho muito errado, porque a gente tá velho para quê? Sabe, a gente tem que experimentar novas coisas em qualquer idade. E, doutora Simone, uma coisa que eu brigo muito lá em casa é porque eu tenho questões, né, com a minha família lá, e o povo fala assim... Quem não, né? Mas o povo fala, Mariela, para com isso, seu pai já tá velho, ele não vai mudar. Eu falei, ele não é pedra, ele não é planta, pelo amor de Deus. E ele já era assim aos 30, né? Pelo amor de Deus, gente. Que desculpa Mas aí eu vou te falar, capacidade tem.
Não é? Resta saber se tem a intenção. Ok, é isso, eu falei. São duas Aí coisas são coisas diferentes. diferentes. A gente fala muito de estar jovem, de ser jovem. A nossa capacidade de conseguir mudar e se adaptar é o que nos mantém jovem É isso. aqui. É o que nos mantém jovem. Agora, se eu bloqueio, se eu não quero, se não dá, não faço, não é pra mim, você pode ter 20 anos e ser assim, Uhum. né? Agora, olha só que coisa incrível, porque eu também acompanho vários perfis de médicas especialistas em cuidados paliativos. E, né, eu sempre vejo algumas questões sobre. Tem uma influenciadora que eu tô acompanhando ela agora, eu esqueci o nome dela, mas ela tá com um câncer terminal. E ela Jovem. é super jovem. Ah, eu sei. Ela justos, aquelas assim, né? que ela Fabiana viralizou. Isso. Ela Fabiana viralizou essa última. Acho que esses últimos 10 dias, o que eu Isso. já recebi. Não, mas não é As pessoas porque aí- mandam. Ela é casada, planejou uma que planejou o casamento porque ela é super jovem e decidiu Não é a né, Fabiana, justo. e não. decidiu se casar. E aí, por que eu tô trazendo ela pra É conversa? Eu vou até pesquisar o nome dela aqui pra trazer. Porque olha só que incrível. A gente tá falando aqui que supostamente um idoso precisa aprender a viver de acordo com as adversidades que vão Que podem surgindo. acontecer. Não quer dizer que vá, mas que Exato. podem Que podem acontecer. surgindo. Ficam mais E frequentes. a questão do limite da vida, porque aí a gente começa a fazer uma contagem regressiva, vamos supor que a gente coloque para 100 e poucos, já é uma contagem Tem uma de 104. regressiva. Tá Não, 105 e tem mais. vários centenários, graças a Deus o IBGE trouxe esse dado mostrando Sim. que podemos ter expectativas. Mas, o que eu quero trazer com isso? Olha que incrível, essa moça, ela vai contando assim, eu não vou deixar para casar amanhã, porque eu não sei se eu tenho amanhã, eu vou viver hoje. Eu vou me preparar. Aí ela tá abraçando as pessoas que ama, ela não tá deixando nada para Ela depois. está vivendo. Em tese, se a gente levasse nossa vida assim, porque de fato nosso relógio começa a contar assim que a gente nasce, a gente não teria problema nenhum com o envelhecimento, se a gente entendesse que o nosso relógio já está contando, né? Sim, excelente colocação. Viver a vida como uma borboleta, intensamente, né? Esse grau de intensidade é que a gente precisa refletir. Dosar. Carpe diem, né? Carpe diem. Também não dá. Por que a gente fala isso? É claro que se eu tenho uma doença incurável, onde há a limitação ela está próxima, eu não preciso fazer poupança. Posso gastar todo o meu dinheiro, concorda? Ixi, Porque aí, tá próximo. Agora, se eu tenho uma expectativa, eu preciso planejar. Eu preciso viver. Não deixar de viver pelo futuro, mas eu preciso viver e planejar para eu continuar vivendo bem. Se a gente pensa em dinheiro, é fácil. Acho que todo mundo ficou muito claro que precisa, eu posso gastar, devo gastar para eu viver, não deixar de viver o agora, mas que eu tenho que me planejar por um tempo que eu ainda não sei que está em aberto, tá? Quando esse tempo está mais curto, é mais fácil. Se a gente pensar na saúde, é assim também. Poupança de saúde, já ouviram falar? não tô depositando nessa poupança não. Pois é. Eu tô um pouquinho. Viu? Tô depositando Vou te falar. muito dinheiro, mas Esse é o pulo do gato. Quando Mariela fala assim, gastei, fiz tudo que eu tinha que fazer, não é todo. Opa, peraí, não dá pra ser todo, porque e aí? Quanto tempo que eu ainda vou ter meu corpo? Meu corpo é onde eu vou viver até o resto da minha vida. A gente fica Se reformando casa, né? Exatamente. Se eu não cuido desse corpo, que eu sei que o tempo vai maltratar, digamos assim, que vão haver mudanças nesse corpo e eu não tô cuidando, aí eu tô favorecendo que esse corpo degrade mais rápido. Difícil, né? Muito. Então, o que a gente faz hoje aos 20, aos 30, aos 40, aos 50? Aí vira e fala assim, não tenho tempo mais. Chegam os pacientes idosos, já não adianta fazer mais isso. Adianta. Os estudos provam que mesmo com 60, com 70 Não teve uma anos... idosa aí que viralizou, pelo menos na minha Fisiculturista bolha. também. É. Menina, eu fiquei chocada. Ela assim. começou aos 60. É. Então, assim, sempre é tempo. A grande questão é, Você quer? cuide. Não, você tem que querer, Tem né? que querer. Tem que querer. Que é o que E eu aí falo vem a lá em saúde casa, mental. né? Lembrar que o corpo é uma coisa e a mente é outra. E que tem Então que é a cuidar dos saúde dois, mental. né? A gente tem que cuidar dos dois. O povo gasta tanto dinheiro, não, sem, né, quem quer fazer faz, mas gastando dinheiro com botox e estética Aham. pra fora e não pensa pra dentro, Então né? eu vou te falar
diferente. As pessoas gastam dinheiro com pílulas milagrosas, com tratamentos milagrosos, Rapaz. muito dinheiro, sem resultado. Uhum. Mas o que precisa ser feito é mais difícil porque é mudança de hábito. Isso elas não fazem. Então fica muito claro que somos resultados das nossas escolhas, né? Muito. E Tanto aí, financeiras, quanto emocionais, quanto alimentares, né? exatamente, a gente constrói o nosso templo, nosso corpo. E super interessante que você perguntou para uma, falou da família, para outra que envolveu a família, os amigos. Eu acho que família, a maioria acompanha a gente ao longo da vida e a gente quer essas pessoas próximas. Mas aí eu vou valorizar a amizade. Que aí você tem um marido, mas não dá para abandonar as amigas. Não dá. Né? A relação é diferente. A forma de partilhar é diferente. Até as reflexões do processo de envelhecimento são diferentes. Até a capacidade de nos acompanhar Sim. no problema, porque homem Tá e na mulher mesma não idade, vivem não o vivem os mesmo mesmos problema. problemas, exatamente. É. Então, como é importante, e eu valorizo muito, hoje, cada vez mais, a questão da amizade. Eu tenho um grupo de amigas, algumas que formaram comigo, outras não formaram, mas que a gente tem se encontrado pelo menos uma vez por mês para fazer um café da manhã, ou às vezes a gente sai para jantar, ou a gente sai para almoçar. Balada é aquela coisa, vai começar às 11 da noite, todo mundo olha para outro e fala assim, ai meu Deus, agora que nós vamos sair de casa? Então, tá sendo uns encontros mais tranquilos. Mas como é gostoso partilhar esses momentos. Tem dia que a gente chega e vai falando, acabou. Nossa, mas a gente já tem que ir embora, porque, né? Fulano chegou, o marido tá em casa, o filho. E você pensa, como foi gostoso estar com aqueles amigos. Sabe que hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com a Flaviane sobre isso, assim, e a gente estava pensando como, ao longo da vida, a gente começa a se perder de si mesmo. Porque, assim, quando a gente coloca, por exemplo, a gente deixa de sair à noite, a gente coloca no lugar o sofá para assistir o Netflix. Sim. É sozinho. Aí você para de estudar, você coloca no lugar 1 hora a mais de sono, e aí você tá, de novo, sozinho. Quando você assusta, cadê Você se eu? isolou, Porque né? o que a gente é? A gente é o olhar do outro, né? Eu, pelo olhar da Renata, eu sou uma pessoa, pelo olhar da Mariela, eu sou outra, e aí isso compõe Constrói. uma pessoa. De repente, quando você vai se afastando das suas conexões, você fica sem referência sobre você mesmo. Então, assim, é o que a morte nos traz, né? A morte de pessoas próximas. A gente perde o olhar daquela pessoa, as histórias que você viveu com elas. E aí a gente estava conversando, e aí eu comentei que eu tenho um grupo de amigas da faculdade, que a gente está tentando se reconectar dessa forma. A gente chama de amigoterapia. Então, 1 vez por mês, assim, parece pouco, mas é muito, porque as super agendas saudável. são complicadíssimas. Achar uma agenda. Aí uma tem 2 filhos e tá grávida do terceiro, que é a Ana. A outra mora lá em Momentos Raposos. de vida diferentes. A outra tá também. estudando e é mãe solo e vive aquela correria. Eu faço plantão. Então, assim, é muito difícil a gente se encontrar. E aí, agora, a última vez que a gente encontrou foi o aniversário da Patrícia. E aí eu lembrei disso agora, porque você comentou das baladas. Ela marcou, gente, em um bar, Patrícia, um abraço, que sentava num banquinho sem encosto. Falei, Não, meu Patrícia, eu sei que a turma Meu é bem, a mesma dos sentava. 17. Deixa eu te contar, sentava. Tem balada que não senta. Não conheço mais essa. Nossa, Aí você fala assim, é uma das primeiras ah, coisas eu que eu pergunto. quero. Tem lugar pra sentar? Tem fila na porta? Tem coisa de comer? Então, assim, não é nem que eu não queira estar num ambiente que tem mais pessoas. Eu até gosto, mas podia Sim. ser mais cedo. Porque ajudava Mas eu acho que isso manter a um gente sono, consegue né? conciliar, vai conciliando mas aos poucos, eu tô né? trazendo precisa isso ter mais opções. Eu tô trazendo isso do banquinho porque até as baladas do banquinho, elas são necessárias. Na verdade, eu queria trazer o quê? A gente precisa tentar resgatar as nossas histórias. Então, por exemplo, se você adorava ir num boteco com a sua amiga do tempo que você tinha 20 anos, essa sua amiga, vocês riam quando estavam no boteco. Por que não, de vez em quando, ir lá para vocês lembrarem com outro olhar essas histórias? Né? Tenho esse presente, né? Porque eu tenho amigas do Colégio Santo Antônio,
que foi onde eu estudei, até hoje. Legal. Então, nós temos aí, eu vou fazer 50, somos amigas desde os 13 anos. E essa turma se manteve junto aí, unida aos trancos e barrancos, com muita dificuldade de diferenças de pensamento, diferenças políticas, diferenças de histórias, de caminhos de vida, mas a gente não largou a mão. Então, foi um negócio tão bacana, assim, na vida da gente. A gente é amiga até hoje, sábado agora eu estava com elas. Ah, legal, né? demais. E a gente costuma fazer exatamente isso. Quando a gente se encontra, parece que a gente tem 13 anos em alguns momentos. Olha que porque a gente, sensacional. É muito a gente legal. canta as músicas que a gente gostava de cantar na juventude, a gente vai lá no passado, mas a gente troca sobre o presente também, né? E a gente entende que não somos mais quem éramos, né? Somos novas mulheres, né? Com novos pensamentos, novas visões, mas a gente se agarra a um amor, que esse amor foi construído lá atrás. Então, às vezes, por exemplo, se eu tenho uma diferença com uma ou com outra, e aquilo está me incomodando muito, o que mantém a A amizade história, né? firme é essa história. Sim. É esse amor. Então eu passo por cima, às vezes, de coisas que podem ser mais difíceis, seriam difíceis talvez numa amizade mais recente, e porque eu me apego à história que a gente construiu juntos. Então isso é muito incrível, saber que eu posso contar com amigas, né? Até aí a gente vai e que a gente pode construir novos laços ao longo do nosso envelhecimento. Eu acho que isso é muito importante também de dizer, que é manter as amizades que a gente E ter novas. e criar novas amizades, né? Ao longo do meu caminho, encontrei novas pessoas que são tão importantes para mim quanto elas e que eu quero seguir também com essas pessoas. Então, a gente não tem que se manter só no passado. A gente ainda tem que construir novas amizades, né? Construir novos laços, porque esses laços de afeto vão trazendo novas visões de mundo pra gente, independentemente da idade. refrigera, né? E vão aumentando a nossa rede de apoio, tá? Vamos pensar, eu vou trazer uma experiência que eu lembro do meu tio falar, hoje ele já faleceu, ele falava, a família da minha mãe é de Uberlândia, ele é o irmão mais velho da minha mãe, e falava assim, não, mas eu vou lá para Uberlândia, todos meus amigos já morreram. Ele morreu com 96. Então, assim, sim, a expectativa de vida já tinha levado quase que a galera dele. E aí? Tristeza. E eu tenho idosos que falaram assim, meus irmãos faleceram, meus pais faleceram, meus filhos cresceram, estão cada um na vida, e minha esposa morreu, e aí, doutora Simone? Então, é aonde vem os grupos de relacionamentos, os grupos sociais, que você pode estar montando. Você vai fazer um pilates, as pessoas do seu pilates. Você vai tomar o café da manhã no clube de Belo Horizonte, aí o pessoal caminha na piscina e toma café da manhã junto. Então você cria novos laços, você faz novas amizades que vão te acompanhar. Muitas vezes são pareados da sua idade, que têm os mesmos interesses e que vão te ajudar numa rede de apoio. Igreja é ótimo, E só gente. Sim, igreja. Só um parênteses, os fazer amizade é pareados que eu demais. acho que vão ajudar na rede, concordo, eu acho muito incrível isso, acho que as pessoas precisam pensar mais nisso, mas lembrar também que amizade não tem idade, né? E que eu acho que sim, que a gente pode se relacionar com pessoas de outras idades. Muito. Eu quero trazer aqui que, por exemplo, o próprio trabalho me ligou a pessoas que são 10, 20 anos mais jovens que eu, e eu consigo me relacionar e sentir afeto por essas pessoas mais jovens, né? Que bom que a gente... E eu, inclusive, acho que elas me tornam mais contemporâneas, né? Eu me sinto mais jovem quando estou na companhia delas. E eu acho isso muito legal também. Então, aí tá, por que não eu, aos 50, não posso ter uma amiga de 30? De forma não posso alguma. ter uma amiga de 35. Mas a gente não pode ter preconceito com isso Nenhum. também. Aí eu volto numa coisa que você colocou. As amizades, a família, a vida, são trocas. Você dá o que você tem, você recebe o que outra pessoa pode te dar. E quando a gente constrói boas trocas, se eu tenho coisas boas para dar, melhor é. E aí a gente vai encontrando pessoas no caminho que vão nos ajudando nessas trocas e vão nos contribuindo, né? Então, como é importante essas trocas para a gente pensar em quem quero que envelheça comigo. Olha só, eu queria trazer uma fala aqui do Joel. Ele fala assim, ó, não tenho opinião formada para o tema de hoje porque parece ser sofrer com antecedência. Aí o André Luiz falou,
calma, Joel, faz parte do nosso viver, tente entender. Então, queria que você comentasse em torno disso, porque eu acho que essa é a visão geral que nos faz envelhecer. Aí ele até fala assim, 45, aquele exame, depois aposentadoria, queda de apetite sexual e dentadura. Assim... É um pré-conceito que as pessoas veem, mas é o que a mídia vende. Infelizmente, vão ser bem direto, é o que muitas vezes a mídia vende. O idoso que aparece na novela é mais ou menos esse. Foi, Já né? foi. Já começou a melhorar, melhorar já começou a melhorar. Mas é uma propaganda do envelhecimento. A gente já fez o programa aqui no Interessa, por exemplo, idosos fazem sexo, Muito. né? Mais do que jovens, inclusive, hoje em dia. Com mais Então, com liberdade, mais- não engravidam, né? Tem suas dificuldades? Todos. Ah, mas também Né? quando você é jovem tem dificuldade Tem dificuldade também. também. Então eu falei assim, pode acontecer, pode continuar acontecendo. Dentadura, meus idosos, eu já tô começando a ter uma leva de idosos que não usam prótese mais, porque cuidaram dos dentes. Mas eu vou falar. Tiveram oportunidade. Que eu sou Então- a doida, eu acho que usar dentadura é o menor dos problemas. Gente, pelo amor de Deus, olha que maravilha. Eu acho que todo mundo tinha que nascer sem dente. Como é que seríamos carnívoros? Sei lá, a gente usa Eu a adoro dentadura. cara. Entendeu? A gente ganharia 20 Mas aqui, minutos do dia, né? nós Não, seríamos... é só cuidar. Só? Gente, o que é isso? É difícil. Você vai no dentista, é porque a mulher do meu pai é dentista. E ela fala que é a profissão que não evolui. Não, Entendeu? Óculos. Laura te traumatizou. Não, antes dela eu já tinha traumatizado. Não, dá muita coisa. Já melhorou Mas tô falando demais. que pro dentista, gente, óculos, antigamente a gente tinha que ir na ótica, parará. Hoje em dia você compra óculos. O que ela tá falando, assim, que o trabalho do dentista, ele é muito manual. Você vê na Europa, as Muito pessoas caro. não têm É o muito hábito de ir ao caro. dentista. Não, e parece negócio de tortura, né? A Thaís, a minha Exato. filha arrancou o dente outro dia. Eu falei, que isso, gente? Um Não, alicate. gente, Exato. dentistas são maravilhosos. Mas Não, assim, eu São. acho que tudo é a questão de mudança de pensamento, né? Exato. Antes não se escovava o dente, tinha-se mais cáries, tinha mais problemas dentários. Passamos a escovar o dente, E a aprendemos água que era tem importante. flúor, né? A Hoje em dia água as tem- águas então, têm assim, flúor. houve uma mudança. Hoje chegam pacientes que têm dentes próprios. Exato. A frequência tá aumentando. Daqui para frente mais ainda, né? E o que eu posso falar para esse ouvinte é abrir o coração. Né? É apagar esse preconceito, essa lista de coisas ruins, que de só coisas ruins que o envelhecimento pode trazer, e ir ponderando. Ele pode trazer uma dificuldade, mas o que ele traz de facilidade? E o que ele faz agora para evitar isso? Por exemplo, eu não tô falando que eu faço não, tá? Se alimentar direito, fazer academia, e é toda aquela listinha que a gente traz todos os dias, não faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo, quer dizer, Faço o que eu falo, não faço o que eu digo. Ah, mas eu já tô falando, faço o que eu faço. Graças Aê. a Deus, eu consegui me adaptar até pra rotina de atividade física. Até porque, como é que você iria... Aí a propaganda, né? Cuida do Favor, outro. Afinal de contas, né? É. Então, assim, tem isso também, né? A gente lamenta muito mais do que faz, né, em prol. É o que eu falei. É mais. As pessoas pagam caro numa pílula milagrosa, numa vitamina XYZ, para não falar outro nome, que vai fazer milagre. Mas a mudança de hábito, que é escolher melhores coisas para se alimentar, para constituir o seu corpo, fazer uma atividade física necessária para todos, não é só para o envelhecimento, é para todos, para a saúde de uma forma geral, que é onde a gente gasta tempo, né? Ter uma saúde mental, ter bons relacionamentos, isso as pessoas têm que se esforçar muito. E aí é mais fácil pagar uma pílula. Ô, E o Simone, Joel, só falar, dar um recado pro Joel aqui. Joel, se você deixa de pensar nisso, achando que você vai sofrer lá na frente, né? Vai chegar lá que sem preparo. Exato. Aí que você vai sofrer. Vai ser Se a o gente caos. pensar um pouco e planejar, a gente não vai sofrer. Exato. A gente já chega mais preparado, Exatamente. né? Agora, Simone, infelizmente... Ok, e eu vou falar outra Não, coisa, não, gente. não vai falar mais nada, né, porque eu tenho que Temos um encerrar o caderno programa. essa semana maravilhoso que chama O Tempo de Envelhecer. Está no www.tempo.com.br. E Quero tem falar um até mais a podcast. respeito. Podcast. É um podcast, gente, com 6 episódios
O tempo de envelhecer. Quem vai Sensacional. cuidar de você Que legal. quando você estiver velho, né? É um podcast feito pela Mais Conteúdo, né? E que ficou sensacional. Eu recomendo todo mundo, tá no Spotify, vai lá, dá uma busca. Tá no portal também. Tá no Portal Tempo também. E no Portal Tempo você vai ter acesso a todo o conteúdo que foi publicado também no Jornal Impresso. Um caderno na última lindo. segunda-feira, Lindo. né? Saiu na segunda-feira. Quem tiver acesso, quiser procurar em alguma banca, né? Ou até buscar aqui conosco, pode fazer isso. E é um material realmente muito incrível, com ilustrações do Assir, né? Assim, vale a pena. E o podcast vale a pena porque ele traz muita reflexão. Ótimo. Mexe com Vou a gente. divulgar também. Eu recebi no grupo da família, gente, a tia do Zap mandou uma coisa que não foi fake news. Quase morri de alegria. Nossa, sensacional, material sensacional. legal. Tempo de envelhecer. Quem vai cuidar de você? Esse recado foi importante mesmo, Pronto, foi acabei. joia. Simone, muito obrigada. Daria para levar esse papo aqui por Nossa mais uma hora. Senhora. Uma? Fácil. Você vê que eu tô aqui. Eu quero envelhecer com a Simone. Eu também. Ah, Também então quero pronto. envelhecer com vocês, Ah, refletindo, pensando, isso. Lá aprendendo. na nossa comunidade. Viu? Então Muito vamos fazer obrigada. o seguinte, Simone, você volta mais vezes, mas deixa aí as suas redes, onde que a gente pode te buscar para poder seguir com essas dicas maravilhosas. Então, tem a Rede da Saúde no Lar, que é uma empresa que eu trabalho de atendimento domiciliar. Então, se você não está dando conta de ir ao médico, o médico pode ir na sua casa, né, cuidar do seu parente. Então, isso, às vezes, facilita muito. Eu não sei de cor a Rede da Saúde no Lar, mas vocês podem passar, por favor. E tem a minha rede pessoal também, simonelima.geriatria, que é a minha área de atuação. E o que eu mais gostaria é que vocês mantivessem reflexões. Se preparem. Vamos nos preparar, né? Eu me incluo nesse processo. Vamos nos preparar melhor para tudo que pode acontecer, né? Para a gente chegar com uma bagagem melhor, física e psicologicamente, ao isso envelhecer. mesmo. Ó, Então, o olha, Instagram essa- é Saúde no Lar MG. Muito bem. Fechou. Isso mesmo. Então, com essa reflexão que a Simone, olha só, médica geriatra da saúde no lar, Simone de Paula Pessoa Lima, com essa reflexão, a gente encerra o podcast de hoje. Renatinha, muito obrigada. Mariela, muito obrigada. As considerações finais ficam para a próxima. Mas, ó, muito que venham bom. muitas próximas. Que venham muitas Isso mesmo. próximas. Muito bom refletir e envelhecer com vocês, já que a gente está aqui 2 anos mais velhos do que estávamos no começo 3. do programa. 3 anos mais velhos, Vamos né? fazer 3 anos. Então, que bom envelhecer junto com vocês, refletindo sobre essas mudanças. E amanhã tem mais Interessa, com novas reflexões. Esperamos vocês mais velhos do que hoje, mas mais felizes também. Até Beijo, mais. gente. Tchau. Tchau. Quase chuva.